Deu? Está com a palavra. Então, boa noite a todos que nos acompanham pela página da Frente Brasil Popular. São mais de 15 páginas que vão transmitir esse grande evento, um evento que está no calendário do 1º de maio, aqui do Alto Tietê, né? Que nós vamos fazer uma grande atividade no domingo, dia de carreata que vai envolver os municípios aqui do Alto Tietê e uma carreata para a gente dialogar com a população sobre as dificuldades por que passam a classe trabalhadora no Brasil, seja pelo desemprego de 14 milhões de desempregados e 32 milhões de trabalhadores aí que sem direitos, né? Ou o drama da população brasileira no momento de pandemia, em que o país virou o epicentro da contaminação. O país ele não tem política governamental para atender a população. Estamos aí entre os países que mais têm contaminados e maiores números de morte por dia. Então, e um presidente que não toma atitude e que, a todo momento, tenta atacar aí o direito da classe trabalhadora. Então, nosso 1º de maio, de luta, resistência, de solidariedade. No dia 1º, vamos fazer as carreatas aqui no Alto Tietê, faixaço e uma grande luta, e a luta nossa pelo Fora Bolsonaro. Então, nós vamos fazer uma live hoje, que está nesse calendário de ações. Vão falar vários movimentos ligados à Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, partidos políticos, e o tema é 1º de maio, luta dos trabalhadores por direitos. Vai estar fazendo a coordenação dessa live histórica, eu diria, né, a minha companheira Inês Paz, professora, né, vereadora na cidade de Mogi das Cruzes. Eu esqueci de me apresentar, viu, Luiz Fábio e companheiros? Meu nome é Douglas Iso, sou professor, sou conselheiro estadual da PUESP e estou na frente da presidência da CUT São Paulo até 2023. Inês Paz, saudação inicial e a gente já começa a nossa live. Boa noite, Douglas. Boa noite a todas companheiras, todos os companheiros. Boa noite aí a todos os internautas que estão nos acompanhando num momento bastante crucial aí para nosso país, mas também um momento aí que é onde a classe trabalhadora, os movimentos sociais, cada dia mais estão demonstrando a sua resistência. Então, como o Douglas já disse, eu sou Inês Paz, estou vereadora pelo PSOL a partir de 2021, e também sou coordenadora da PUESP aqui de Mogi das Cruzes. Então, saudar aí a todas e a todos, dizer que nós, classe trabalhadoras, já vimos de muito tempo resistindo aí à destruição dos nossos direitos, a partir aí do golpe dado aí na presidenta Dilma, a gente vem só tendo cada dia mais retirada de direito da classe trabalhadora. Então, foi a reforma da Previdência, onde acabou com a aposentadoria, principalmente aí das mulheres, também teve aí a reforma trabalhista, acabando aí com todos os direitos conquistados com muita luta. Então, neste 1º de maio, nesse ano de 2021, é o 2º ano, né, que nós estamos vivenciando de uma forma, não dá para a gente ir para as ruas para demonstrar a nossa força, mas a classe trabalhadora, os movimentos sociais, eles estão aí firmes, resistindo aí essa política genocida do presidente da República, aonde não tem uma preocupação mínima com a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, nesse momento que nós estamos no dia 29 de abril, preparando aí a grande carreata do Alto Tietê, então nós estamos aí dialogando com todos os partidos, né, os partidos democráticos, progressistas, que realmente têm aí
no seu patamar a defesa aí dos trabalhadores, das trabalhadoras e da maioria, né, da comunidade das mulheres negras, dos negros, das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, nossa juventude, dos idosos, das pessoas com deficiência. Então, esse é o nosso mundo, o mundo da resistência. Então, diante dessa crise pandêmica e da crise econômica, a classe trabalhadora está unida, não só aqui no Alto Tietê, mas no Brasil como um todo, para fazer, nesse 1º de maio, mais um dia de resistência, de luta, para todos, numa só voz, dizer fora Bolsonaro, o auxílio emergencial, vacina para todos. Então, aí estamos dando a abertura aí para esse 1º de maio de luta aqui do Alto Tietê. O Marcílio fica lotado. E era pau, era... Meu microfone está fechado aqui, porque os cachorros aqui do lado estão terríveis. Tem que colocar o meu fone de ouvido. Então, dito isso, nessa abertura, um pouco para a gente dar o recado, por que nós estamos fazendo essa atividade, a gente vai aqui abrir o nosso ato virtual e eu queria chamar, a gente criou blocos para que as pessoas falem, mas a gente sabe que tem pessoas que estão participando, companheiros que estão participando da live que têm compromisso. Então, nós vamos abrir essa live e pedir para que os oradores façam a sua intervenção em 3 minutos. Nós vamos abrir a live com a intervenção, a participação do companheiro Cláudio Ramos, ele é vereador na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Cláudio, é contigo. Seja bem-vindo à live. Cláudio, seu microfone está fechado. Por favor, abra o microfone. Desculpa, agora vai. Boa noite, Douglas, presidente da CUT, um abraço para você, a vereadora de Suzano, a toda a companheirada. Eu acho que sábado é um passo importante que o Alto Tietê vai fazer para a gente fazer enfrentamento ao governo Bolsonaro, do Partido dos Trabalhadores, com pessoas que militam próximo do nosso mandato, para a gente contribuir. Eu acho que cada um tem um papel importante em fortalecer esse ato do dia 1º. Nós precisamos levar o maior número de pessoas possível. O debate do Fora Bolsonaro vem crescendo nas cidades e a gente não pode perder a oportunidade. Quem teve a oportunidade de participar da última carreata, e eu estava observando isso, falei, a gente vai ser hostilizado na rua, mas o que eu percebi era muita gente fazer sinal de ok. Gente que já está descontente com esse governo. Eu acho que a CPI do Covid vai ser um pontapé final para esse governo do Bolsonaro, e eu acho que a gente tem que fazer esse exercício, colaborar, aparecer lá de manhã, no sábado, às 9 horas, vai ser uma concentração nossa aqui em Ferraz. Nosso mandato está todo empenhado nessa luta, e em 2022 a gente tem que estar preparado para enfrentar essa direita, e se Deus quiser, nós vamos acabar com a esperança deles, é dia 23 de 2022. Então, quero mandar um abraço a todos aí, nós estamos aqui nas nossas redes sociais também. Estamos aí nessa luta. Vamos abraçar junto com a CUT, com os movimentos sociais, sindicatos. Todo mundo que puder engrossar esse caldo é fundamental para a gente obter sucesso agora, no dia 1º de maio. Maravilha, Cláudio. Agradecemos aí a sua participação, sempre importante, o vereador combativo aí da cidade de Ferraz de Vasconcelos, que nos representa. E o próximo, representando aqui a Igreja Católica, o movimento da Igreja Católica, eu passo a palavra para o companheiro Walter. Boa noite. Walter, a palavra está contigo. Boa noite, obrigado, Douglas. Boa noite a todas e todos. Sou Walter, faço parte da coordenação da Escola da Cidadania José de Souza Cândida, né, da Diocese de Mogi das Cruzes. Saúdo a todos os companheiros e companheiras presentes nesse nosso ato online, né, virtual, e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais.
Desde já quero deixar um fraterno abraço e nossa solidariedade, né, aos amigos e amigas, né, dos mais de 400 mil mortos que hoje ultrapassamos no nosso país, né, todos vítimas da Covid-19. Vidas essas, né, pessoal, que foram ceifadas devido da política de um governo genocida que fala de Deus, mas não é testemunho do Deus, amor e misericórdia para com toda a criação. Segundo especialistas, muitas dessas vidas poderiam ter sido evitadas, né, caso o governo houvesse investido na compra de vacinas lá em outubro, no incentivo ao uso de máscara, no estímulo ao isolamento social, no repasse de benefícios, né, em dinheiro para as pessoas ficarem em casa, e repasse para as pequenas e médias empresas não abrirem e assim sobreviverem. Falar em nome de Deus, não praticar, né, o amor e não sentir misericórdia com a dor do outro, é falar seu santo nome em vão. Dirijo meu agradecimento aqui, pessoal, às equipes de profissionais de saúde e de apoio ao atendimento à saúde pela sua incansável luta para salvar as vidas. Agradecemos a todas as equipes profissionais ligadas à ciência pelas contribuições, seja nas pesquisas ou na divulgação de informação, a fim de informar a população sobre a importância da prevenção e combate a informações falsas. Lembramos os trabalhadores e trabalhadoras que não podem exercer sua função a partir de sua residência, no formato de teletrabalho. E todos os dias arriscam-se na condução lotada, né? Ou seja, conduzindo ou na condução lotada, ou conduzindo ambulância, ônibus, trem, metrô, etc., né? Além dessas equipes de profissionais, lembramos também os trabalhadores e trabalhadoras sem emprego formal, que sustentam a si e a seus familiares a partir de subempregos, né? Sem alternativas, trabalhadores e trabalhadoras sujeitos a toda sorte de exposição, né, ao vírus e também a outras situações que afetam a sua saúde e sua dignidade. A pandemia, como todos sabem, expôs ainda mais a face cruel das desigualdades aqui no nosso país, né? E para agravar ainda mais a situação, muitos moradores e moradoras de ocupações têm vivido o drama da reintegração de posse. Aqui eu saúdo a nossa companheira Cida Matos, que tem um forte trabalho nesse sentido. São famílias de extrema vulnerabilidade sem um teto para morar e aumenta assustadoramente em todo o país o número de pessoas em situação de rua. Nesse dia de luta da classe trabalhadora, não podemos deixar de denunciar a desconstrução dos direitos que vem acontecendo, que afeta diretamente as condições de vida com dignidade de trabalhadores e trabalhadoras em nosso país, e, consequentemente, em nossa região. Lembra agora o que está acontecendo aqui em Poá, por exemplo, né? Com os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público que tiveram, além dos seus alguns direitos retirados, né? Entre eles, a suspensão do vale alimentação. Veja, companheiros e companheiras, se é correto isso. Bom, como a história de resistência dos povos originários dessa terra nos ensina, as ações coletivas, colaborativas e comunitárias são as que garantem vez e voz a todos os coletivos na construção de uma nação solidária e fraterna, que é o que nos mobiliza na luta aqui hoje, nesse momento que estamos fazendo. Aqui, a Igreja Católica, aqui representada pela Escola da Cidadania José de Souza Cândido, o senhor Cândido, que eu não tive a honra de conhecer, mas que certamente muitos companheiros e companheiras aqui presentes sabem de seu espírito de luta pela classe trabalhadora. Lembro também Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Oscar Romero, o Padre Ticão, a Irmã Dorothy, a Senhora Margarida Alves, Santo Dias, Padre Josimo e tantos outros, né, conhecidos ou anônimos. Esses, com certeza, se alegram e torcem pela liberdade de um dia que não haverá mais opressão, né, nesse nosso país, quiçá no mundo. Nesse sentido, nós convidamos a todos e todas para participar da grande carreata que acontecerá no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, dia de luta pelo fortalecimento do SUS, vacina já para todos, retomada dos empregos, contra a reforma administrativa e as privatizações. Muito obrigado e fora Bolsonaro. Obrigado, Walter. Eu pergunto aos companheiros se o companheiro Ribamar já está entre nós. Então, eu vou chamar aqui o companheiro pastor Luiz Fábio, que é pastor e secretário de organização do PT de Itaquá, para fazer a sua saudação em 3 minutos. Excelente noite a todos e todas. Quero agradecer na pessoa do presidente Douglas Izzo essa rica oportunidade, cumprimentando
os colegas e todos que estão nos assistindo pela live, que eu também estou ligadinho aqui, bastante gente assistindo, uma live bem representativa. Nessa noite, eu gostaria de expressar que esta carreata do dia 1º de maio é mais do que apenas a carreata dos trabalhadores. Não é apenas a comemoração da classe trabalhadora pelas conquistas dos últimos anos. Eu queria contribuir dizendo que esta carreata, ela tem que ser a carreata da união desse país. A carreata de uma nova esperança. Da gente voltar a sonhar, da gente voltar a ter um país em que sentava à mesa toda uma família, sem uma divisão, sem um apontar o dedo para o outro, com separações criadas num gabinete bem intitulado Gabinete do Mal, que fica dentro do Palácio do Planalto, que hoje é ocupado por uma quadrilha de milicianos. É muito triste a gente ver os irmãos evangélicos, e eu falo como pastor evangélico, que inclusive sou muito criticado, pelo fato de não compactuar com uma igreja que professa arminha sobre um altar, que utiliza o santo ofício da palavra de Deus para levar dogmas fascistas, separatistas, odiosos. Nós, no 1º de maio, vamos dar o grito da virada do jogo. É o 1º de maio da vacina já, é o 1º de maio do trabalhador, é o 1º de maio do fora Bolsonaro, é o 1º de maio da unidade de todas as religiões, de todas as crenças, respeito. Jesus, aqui nessa terra, não seria um fascista, ele seria, com certeza, um companheiro. Quero agradecer essa oportunidade, dizer que eu tenho orgulho de fazer parte desse movimento, servir no DM, Diretório Municipal do PT de Itaquaquecetuba. Muito obrigado mesmo por cada um que está juntando os seus colegas, seus amigos para essa carreata. E vamos mudar o mundo através da nossa posição firme e da resistência. É o que Jesus faria. Obrigado, boa noite, desculpe se me alonguei. Obrigado, Fábio. Vou aproveitar que o Fábio falou, eu vou dar um recado, que senão o Valtão vai me puxar a orelha. Nós fizemos a arrecadação lá em Itaquaquecetuba, e a entrega dos donativos aí vai ser dia 1º de maio, lá na quadra do Foguinho, né? A quadra da torcida lá do Corinthians. Então, os corintianos, os são paulinos, os palmeirenses, santista, flamenguista, que quiser levar donativo lá, ainda dá, e dia 1º a gente vai fazer a entrega dos donativos. O recado está dado, viu, Valtão? O recado está dado. E agora eu quero chamar aqui a minha companheira, representando as religiões de matriz africana, a companheira Kátia Dias. Kátia, 3 minutos. Boa noite a todos e todas. Eu quero aqui, em nome da minha religião, da vertente que eu represento, pedir licença a todos os companheiros e companheiras que são de outras vertentes religiosas, para cumprimentar, em primeiro lugar, Exu, que é o orixá do caminho, que a gente não faz nada sem a gente pedir permissão a Exu, porque ele que nos acompanha nas lutas e nas batalhas. Quero também pedir licença aqui a Ifá, a Dje, Oyami, meu orixá de cabeça. Quero aqui cumprimentar o Ogum, que é o orixá do caminho, que ele esteja conosco nessas carreatas, nessa trajetória nossa política, né? Não só hoje nessa live, mas também em todos os outros momentos de luta que nós precisamos, né? E eu quero aqui evocar todos os orixás, os inquices, os voduns, as divindades, para estar conosco no dia 1º de maio, porque são muitas perdas, né?
Muitas perdas nós estamos tendo por conta dessa questão da pandemia, desse desgoverno, que a gente está na mão desse desgoverno total. E eu quero também agradecer ao Douglas por esse espaço, né? E pela luta também, por estar conosco sempre na luta. E eu sei que ele é um representante da classe trabalhadora, mas também dos movimentos sociais, dos menos favorecidos, dos negros, dos LGBTs. Então, estamos contigo, Douglas, porque a gente sabe que você está conosco, né? E eu encerro aqui, chamando todos e todas os companheiros e companheiras para estarem presentes, se somarem conosco na carreata do dia 1º. É a carreata da Vacina Já, do fortalecimento do SUS, do auxílio emergencial de R$600, em defesa do emprego, contra a fome e a carestia, contra a reforma administrativa e as privatizações, em defesa das liberdades democráticas e, principalmente, fora Bolsonaro. E, para finalizar, eu quero aqui que a gente seja sensível e que a gente reveja os nossos conceitos com relação a 2022, porque é a hora da virada, é a hora da transformação, é a hora da esperança, é a hora da mudança desse Brasil. Eu quero agradecer e boa noite a todos e todas. Muito obrigada. Isso aí, Kátia. Muito boa a saudação aí nessa live que nós estamos fazendo aí com todas as centrais sindicais, né, os movimentos sociais, né, os partidos de esquerda. Então, está demonstrando, de fato, a nossa diversidade, né, a diversidade que se encontra aí no nosso país. E agora, para a gente fazer aí a sua palavra, dar o seu recado, nós vamos ouvir aí o Luciano Castilho, que é de Suzano, e ele é o representante do movimento negro. E nesse momento que nós estamos vivenciando, a gente sabe, né, que a comunidade negra, os negros e as negras sempre são mais, né, os direitos são mais destruídos, e sofre muito mais opressão, né, do que os povos. Então, nós estamos aí com a palavra e vamos ouvir aí Luciano Castilho para fazer aí a fala aí do movimento negro. Olá, camaradas, boa noite a todos e a todas. Boa noite a quem nos acompanha de casa aí pelas redes sociais. Eu gostaria aqui de antemão agradecer pelo espaço de fala. Vivemos um momento importante, né, para a classe trabalhadora, um momento de luta contra as opressões e principalmente um momento de luta contra um governo fascista do presidente Jair Bolsonaro. Chegamos hoje, né, infelizmente, ao elevado número de 400 mil mortes, né, nessa pandemia, números esses que deveriam ter sido evitados e ser muito menores se tivéssemos um presidente que atuasse e utilizasse da medicina, da ciência para combater a pandemia, e ele fez totalmente o contrário, né? Então, aqui fica a minha indignação pelo que está acontecendo no nosso país. Esse momento é de grande importância para a unidade da classe trabalhadora, para que a gente possa construir um movimento de luta pelo impeachment, um movimento de luta para que a CPI possa avançar no Congresso Nacional, e um movimento que garanta vacinação em massa, vacinação para toda a população, que garanta o auxílio emergencial de, no mínimo, R$600 para atender a população, um movimento que possa combater a fome que vem, infelizmente, aumentando a passos largos no nosso país, e um movimento para combater as reformas que têm atingido diretamente a classe trabalhadora, né, como a reforma trabalhista, a reforma administrativa, as privatizações que têm atingido diretamente toda a classe trabalhadora. E dentro da classe trabalhadora nós sabemos que o povo negro sofre mais, o povo negro é o que é mais atingido, pois é o povo negro que sofre maior violência policial, é a juventude preta que está sendo assassinada dentro da cidade, dentro dos bairros. Entre o número de vacinados, é o número menor de negros, né? Então, o povo negro sempre sofrendo mais, sempre sendo oprimido, e nós precisamos combater isso, e nós vamos combater com a unidade, com a luta da classe trabalhadora, com a luta do movimento de esquerda, com a luta dos partidos e dos movimentos sociais. Então, em nome do Movimento Negro de Suzano, eu gostaria de agradecer, mandar um forte abraço a todos, vamos à luta e fora Bolsonaro. Obrigado, Luciano. Essa live, ela tem a cara do Brasil, né? Essa diversidade,
em que várias religiões se pronunciam, que convivem de uma forma harmônica, porque todos nós queremos uma sociedade livre do preconceito, livre da opressão. E é com esse espírito que eu quero chamar aqui dois companheiros que são companheiros de luta, né? Do movimento LGBTQI, o companheiro G, né, para fazer a saudação, e depois a companheira Regina. Sejam bem-vindos aí à nossa live. A palavra está contigo, G. Boa noite a todos, todas e todos, principalmente aos trabalhadores LGBTQIA+, que continuam trabalhando, principalmente aqueles do telemarketing, que em sua maioria são do gênero feminino, algo em torno de 72%. Viva as mulheres! 84% deles têm entre 18 e 29 anos. São negros. Mas por que falar disso? Porque o mercado de trabalho ainda é excludente aos LGBTQIA+, mesmo com o perfil de sermos estudiosos e batalhadores. E vocês são. Aos que, por conta da pandemia, perderam seus empregos, viram a fome chegar e tiveram que voltar aos seus armários, minha solidariedade, porque vocês ficaram fora do auxílio emergencial, porque vocês ficaram fora da distribuição de cestas básicas em algumas cidades, porque dificultaram de vocês terem CAD único, porque gay solteiro não é família. Você travesti, mulher transexual, ficou fora do auxílio, porque lá não tinha o campo para nome social e não lhe deram o direito de ser quem você realmente é. A você, LGBTQIA+, que trabalha no MEC, no BK, porque é um dos únicos lugares que ainda te contratam porque você é afeminado ou usa a unha pintada. A você, que por conta da pandemia perdeu um pouco da esperança que ainda tinha. Quero dizer, acredite, uma nova primavera irá surgir. A você, que não pôde escolher e teve que continuar procurando emprego para não ser humilhado, mesmo sem poder, sofrendo risco no transporte público. A você, LGBTQIA, que não doe. Se puder, fique em casa. Se não puder, use muito álcool. E não desista. Cuide de você, ama. Continuaremos lutando por um Brasil mais justo para todos, todas e todos. Obrigado, G. Eu passo agora a palavra para a companheira Regina. Oi, estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Tá. Então, desculpa até não falar muito direito, porque eu extraí o dente, eu estou meio delicada aqui, eu não posso mexer muito a mandíbula, né? Então, eu me chamo Regina Tavares, né? Estou presidenta do Fórum Mogiana LGBT, sou professora aposentada, faço parte também do diretório de Mogi das Cruzes, do PSOL, e também estou ainda, né, porque não teve eleição ainda, conselheira do SIMPEM de São Paulo, do Sindicato da Rede Municipal, que está passando aí por uma greve aí desde o dia 10 de fevereiro, com muita dificuldade, né, porque a prefeitura não aceita a greve, ainda descontou 2 meses dos trabalhadores da educação de São Paulo, que estavam em greve, e nossa solidariedade, né, a esses companheiros aí que estão resistindo desde 10 de fevereiro, porque eles defendem o retorno às aulas de forma segura, né? Não só com a vacina, mas de todos os aspectos que são necessários, né? Então, minha solidariedade a eles também. Mas eu queria falar aqui, rapidinho, né? Sei que tem 3 minutos, de alguns assuntos que para nós importa também aqui na região, né? Além de todas as reformas que o próprio G aí falou que afeta a população LGBTQI+, né? A gente tem, lógico que a gente está passando agora recentemente pela discussão do PL 504/2020, que, de uma certa forma, apesar da gente ter
conseguido passar a emenda da mandata da Érica Malunguinho, né, da deputada estadual Érica Malunguinho, numa articulação, mas esse projeto ainda está lá. E é um projeto que dispõe de punir empresas, né, seja públicas ou particulares, de fazer propaganda sobre a diversidade sexual, identidade de gênero, principalmente voltada às crianças. E nós estamos repudiando esse projeto, porque LGBT não é má influência. Má influência é ter um governo, por exemplo, do Bolsonaro, que defende a flexibilização das armas, a cultura do estupro, o machismo, isso sim, não os LGBTs. Outro projeto que também está aqui, que interessa para a gente na região de Mogi, é a questão da SEI, né, da Comissão Especial de Investigação, que está faltando 2 votos para ver o fura-fila na saúde, que, na verdade, desemboca com outros processos que vêm desde do mercador aí da morte do ano passado, da superfaturamento aí dos hospitais de campanha, enfim, tem vários elementos que podem ser discutidos nessa comissão e está precisando de 2 votos. E foi um pedido aí da nossa companheira, né, Inês Paz, né, da mandata da Inês Paz. Então, mais um aguardo aí de luta. E, por fim, só para lembrar, o Fórum Mogiano LGBT vem há muitos anos lutando, né, pela criação do Conselho Municipal dos Direitos LGBTs, né? Todos os prefeitos, seja o Marcos Bertaoli, que apresentou e depois retirou, o Marcos Melo também não concorda, e nem encaminhou para frente, agora vamos tentar nesse governo. E várias cidades do Alto Tietê não têm Conselho Municipal dos Direitos LGBTs, que fica difícil a gente criar políticas públicas e identificar essa violência, principalmente no mundo do trabalho, né, e onde tem uma falta de política pública para a população LGBT, né, e aí pega as mulheres trans, que hoje 95% delas vivem da prostituição por falta de opção de trabalho, porque elas são discriminadas e, além de sofrerem violência, nós estamos aí com o caso da Nathalie, né, que está desaparecida já há 3 meses, praticamente, quase mais 3 meses, e é uma situação muito difícil, né, para a população LGBT que sofre aí nesse mundo de trabalho excludente ainda, né, que favorece o grande capital. Obrigada aí, boa noite a todos. A todos. Abraço. Obrigado, Regina. Agora eu quero rapidamente aqui passar para o nosso companheiro representando o movimento estudantil, o Murilo, da UJS, União da Juventude Socialista. Murilo, contigo. Oi, gente, boa noite, obrigado pela apresentação. Eu estou aqui representando o movimento estudantil da cidade de Suzano, né? Ontem mesmo foi o Dia Mundial da Educação, e infelizmente no momento em que a educação tem sido pouco valorizada em nosso país, e por outro lado tem sido um principal instrumento de mobilização. Eu acho isso porque, no meu ver, a educação é uma das principais áreas a serem atingidas por essa pandemia, porque, a exemplo das escolas que estão há mais de 1 ano, né, sem poder realizar as atividades presenciais, toda essa organização, estratégia, né, para poder retomar o ensino, né, partindo do governo, foi quase nula, né, para justamente instituições darem uma educação de qualidade, né, e à distância, eles mesmos tiveram que se virar. Só agora, após muitas mortes, né, ter gerado um genocídio aqui no nosso país, tem sido falado sobre priorizar a educação, né, e vacinar nossos profissionais de ensino. Mas dá para ver que, sem um bom planejamento, né, isso só vai provocar um aumento no número de casos, né, de Covid-19. E nós, no movimento estudantil, tivemos uma participação da mobilização política, né, dentro daqui da cidade, né, em levar projetos de leis à Câmara de Vereadores para ser votado, né? Então, é claro que
nessa pandemia tudo online dificultou um pouco, né? Mas os projetos de lei, sim, foram aprovados, de celular para quem precisa, para os estudantes poderem ter acesso à internet, né? Nos pontos, o prefeito de Suzano, né? Colocou à disposição os pontos de Wi-Fi na cidade, para o nosso município, né? Ter como uma fonte de informação, né? Que é tudo o que a gente precisa hoje em dia, né? E quando a garantia de estudo é ameaçado, né, justamente a garantia de um bom emprego é colocada em xeque. Muitos dos nossos jovens se rendem ao cansaço, né, de subempregos, né? Eu, por exemplo, sou trabalhador de telemarketing, né, é um classificado subemprego, né, mas estou cursando uma das federais aqui do Alto Tietê, o Instituto Federal, né, de Suzano, para poder ter uma esperança de um futuro melhor, né? E é isso que a gente quer levar a todos os filhos da classe trabalhadora, a todos os jovens que gostariam de construir uma luta presente para que derrube esse governo, para que melhore, que a gente possa ter um futuro socialismo de manhãs de luta, né? De sol, para que a gente possa brilhar ali. E durante essa pandemia, o que houve só foi o aumento de desigualdade durante, né? Expôs aí a fragilidade que se encontra a grande massa de trabalhadores e sua maioria trabalhando ali informalidade, colocando a vida em risco para ter o que comer. Isso seria evitado com um auxílio emergencial digno, né, para todos os brasileiros que necessitam. Então, por isso, eu representando a UJS, União da Juventude Socialista, aqui da cidade, eu quero convidar a você, jovem, a se organizar e pensar em soluções coletivas, né, para o povo brasileiro. Então, se você quiser somar, no dia 1º de maio, a partir das 10 horas da manhã, te esperamos em frente ao Parque Max Pfeffer, né, na Avenida Brasil, para realizarmos a nossa carreata em defesa à vida, para a gente defender a vacina, a comida no prato do povo. Por isso que vamos às ruas, galera. Os estudantes lançam a campanha Vida, Pão, Vacina e Educação, para que todos possamos sobreviver como um ato de resistência do povo brasileiro, que é um povo incrível e batalhador. E quem não puder comparecer também, ajuda comentando, compartilha, grave a sua revolta, né? Acredito que abrir essa frente ampla para que em 2022 a nossa nação possa superar todos esses males, esses anos, a gente vai construir, né, uma revolta imensa, né, para conquistar todo o povo brasileiro. Obrigado, minha gente. Tchau, tchau. Obrigada, Murilo. O Brasil precisa realmente dessa juventude que vá colocar novamente o Brasil aí nos trilhos, com a proposta aí de que atenda aí a maioria da nossa população. Agora nós vamos ouvir, né, a fala de uma mulher guerreira, de luta, professora da rede pública estadual, do partido do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e tem aí, faz parte aí da resistência, né, um movimento aí que está construindo cada vez mais aí essa luta por igualdade. Então, vamos ouvir a Solange Cruz, que vai fazer uma palavra aí em nome de todas as mulheres aí do nosso Brasil. Fala, Solange. Boa noite, Inês. Um prazer estar aqui. Boa noite a todos, a todas e todes, né? Sou militante da resistência feminista, do PSOL de Arujá, e quero primeiro iniciar aqui com uma saudação a todas as mulheres que protagonizaram lutas de resistência contra esse governo neofascista e contra as políticas liberais que atacaram os direitos de toda a classe trabalhadora. Antes mesmo das eleições, fomos nós, mulheres, que dissemos, ele não. E, infelizmente, isso não nos poupou da precarização e dos ataques, né? Somos nós aquelas que primeiro sentimos a precarização no mundo do trabalho, seja através das reformas, seja nas crises econômicas, porque somos nós que estamos na base dos serviços e nos serviços mais precários, serviços terceirizados, o trabalho informal, nos postos mais precários. Somos responsáveis pelas limpezas dos hospitais, pelas enfermarias, aquelas que estão na linha de frente contra o Covid, que nunca tiveram direito a isolamento social.
Somos também a base do serviço público, tão atacado agora, né? Somos professoras, agentes comunitárias, as assistentes sociais, somos as atendentes do SUS, as cozinheiras das escolas públicas e dos restaurantes populares. Serviços tão atacados que se pretende terceirizar e privatizar através aí de propostas de reforma. Quero aqui dizer que, além da precarização do trabalho, nós também somos aquelas que sofrem com desemprego. Os nossos postos são os primeiros a serem cortados. E que a pandemia nos colocou ainda numa situação de maior vulnerabilidade, ampliando o nosso desgaste de dupla jornada. Nós, mulheres que estamos em teletrabalho, além do teletrabalho, tocou a limpeza da casa, o acompanhamento das crianças, o cuidado com os doentes quando a Covid chega à nossa casa. Ainda somos vítimas de violência doméstica e temos hoje, na pandemia, menos recursos e menos condições de fazer aí as denúncias. Para nós, mulheres, é urgente a derrubada desse governo misógino, é urgente a revogação das reformas trabalhistas e a luta também contra a reforma administrativa, que precariza toda a nossa vida aí. Nós somos aquelas que vamos gritar que tem que ter vacina para todos, inclusive para os nossos filhos. É urgente a unidade da esquerda. E é isso que a gente está mostrando hoje aqui, nessa luta nossa, nessa organização. Nós temos que estar unidos na luta, nas eleições. Só a esquerda é capaz de propor um programa na qual a classe trabalhadora não pague pela crise, não fique com a barriga vazia e desempregada. Por isso, gente, vou fazer um chamado aqui. 1º de maio, vamos estar todos juntos, vamos nos unir. Aqui em Arujá, nós vamos sair da escola, ao lado da escola Geraldo Montebeller, às 8 da manhã, para se encontrar depois com os camaradas de Itaquá. E esperamos que todos se juntem a gente nesse movimento. Vamos lutar, vamos garantir nossas vidas. E fora Bolsonaro. Maravilha. E o ponto de encontro em Itaquá, o Solange, vai ser lá na Avenida Tancredo Neves. E aí de lá a gente passa por Poá, Suzano e vamos terminar a nossa grande carreata de defesa de direito dos trabalhadores lá em Mogi das Cruzes. Eu vou chamar o representante de um movimento que é importante, muito importante para todos nós, né? Principalmente depois que esse governo assumiu, acabou com o projeto Minha Casa Minha Vida, que é as representantes da moradia. Moradia que é fundamental, é um direito humano do povo brasileiro e que, infelizmente, esse governo acabou terminando com o projeto Minha Casa Minha Vida, que era habitação popular para aqueles que mais necessitam, para o povo pobre do país. Então, eu vou chamar a Cida do SEMOS e a Neuza, e em seguida, a Neuza do Ocupa Mogi. Estão com a palavra, companheiras. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Cida Matos, da Central Pró Moradia Suzanense, movimento de moradia aqui da cidade de Suzano. Sou promotora legal, faço parte da Secretaria de Mulheres da União dos Movimentos de Moradia e da Secretaria de Mulheres do PT de Suzano. Eu tenho para dizer para vocês, gente, que eu, como liderança de um movimento de moradia, né, e como muitos de vocês aí, liderança dos seus movimentos, a gente acaba virando referência, né? E o que estava difícil o ano passado e que a gente pensava que, né, chegando no final do ano as coisas fossem melhorando, porque era, por mais que a gente saiba e soubesse já naquela época, né, e continuamos com esse pensamento de termos um governo genocida, um governo negacionista, né, que só pensa na elite, só pensa nos seus, mas a gente nunca imaginou que ele fosse deixar chegar ao caos que chegou o nosso país, né? Nós estamos caminhando, assim, tem famílias inteiras caminhando para os extremos de miséria mesmo, não é nem de ser pobre, mas é de miséria,
né? Muitas famílias indo parar em situação de rua por não ter mais condições de pagar aluguel, não ter moradia, um direito que está lá na Constituição e que as pessoas não têm essa garantia, não ter o direito de ter o mínimo necessário para se manter bem, psicossocialmente falando. Então, assim, está muito difícil, é muito duro, sabe? Eu sinto muito quando uma mãe, chefe de família, chega para mim e fala assim, eu não tenho hoje o que colocar na panela para cozinhar e dar para os meus filhos, sabe? E aí você fica numa angústia muito grande, porque não tem como, eu falo, eu não tenho como ajudar todo mundo, gostaria muito de ter isso. E é duro você ver que a gente vive em um estado tão omíssil, tão negligente, tão, sabe, assim, tão ausente dessas garantias que a população tanto precisa. Nós temos pessoas assim, que eu falei que nós temos as doentes do Covid, nós vamos ter muita gente, tanto os profissionais da saúde como pessoas comuns mesmo, doentes psicologicamente. E que saúde nós vamos ter, né? Porque as pessoas precisam, mais do que nunca, agora a gente precisa gritar, a gente precisa ir para as ruas e agora, nesse 1º de maio, é gritar, sabe, assim, pelo fortalecimento do SUS, porque quem vai cuidar dessas pessoas que vão estar doentes? Da classe pobre, trabalhadora, se a gente não tiver um sistema de saúde fortalecido. Então, nós precisamos, sabe, ir para a luta, nós precisamos agora nos unirmos mais do que nunca para reverter toda essa situação, né? Então, nas ruas, soltando a nossa voz. O momento não está dando muito, né, para a gente estar se aglomerando, não tem como se aglomerar, nós precisamos se cuidar, nós precisamos nos preservar, mas a gente precisa encontrar maneiras de se unirmos, de prepararmos uma grande luta. E agora, 1º de maio, vai ser um desses grandes momentos da gente soltar a nossa voz, da gente dizer fora Bolsonaro, da gente dizer viva o SUS, a gente dizer viva os nossos profissionais da saúde, viva a ciência, viva, sabe, a população que está aí em luta, e nós precisamos dizer que nós estamos aqui mais do que nunca unidos para fazer uma frente de combate ampla, sabe, de todos aqueles que não aceitam esse sistema que está aí, que não aceitam esse governo que está aí, seja o governo federal, seja o governo do estado, e em muitos municípios, como no meu, nem o governo municipal, porque também não está nem aí, porque a gente vem brigando que os municípios precisam também ter o seu plano emergencial para socorrer essas famílias. Então, nós precisamos dizer assim, chega, basta de tudo isso, basta de tanto sofrimento, basta de tanto caos, de tanta miséria. Então, dia 1º de maio, eu convido todos vocês aqui da região de Suzano para a gente se encontrar a partir das 10 horas, ali do lado do Parque Max Pfeffer. Dali nós vamos sair encaminhada rumo a Mogi, vamos estar se encontrando com as outras regiões, com todos os nossos companheiros, e lá, sei que não está dando para fazer um grande ato, mas eu creio que cada liderança vai estar aí, cada movimento vai estar tirando um representante, né, uma liderança para estar fazendo uma fala, porque a gente precisa gritar, não dá mais, a angústia está muito grande. Então é isso, vamos firme e forte, dia 1º de maio, gritar, viva a classe trabalhadora. Obrigada. E fora Bolsonaro, fora né? Bolsonaro, fora Neuza. mesmo, mais do que nunca. Neuza. Boa noite, companheiros e companheiras. Estou aqui, né, representando a ocupação Iluminados, a Vila São Francisco. Eu sou Rivaldi Marcos Pereira, esposo da dona Neuza, né? Ela que não foi possível estar aqui presente neste momento, nessa live. Ela que está realizando uma prova neste momento, né? Então, por motivo de força maior, ela agradeceu a oportunidade e, desde já, também quero agradecer, né, em nome de toda a ocupação, Iluminados da Vila São Francisco, em Mogi das Cruzes, pela oportunidade de compartilhar a nossa luta com todos os demais trabalhadores, né? A nossa ocupação, ela surgiu da necessidade de organizar as famílias para lutar por uma moradia digna nessa crise e período assim de pandemia, principalmente. Boa parte dos trabalhadores, né, perderam seus empregos, e muitos que estão nos serviços informais, até mesmo a oportunidade de trabalhar informal ainda acabou sendo escassa, né? Como eu mesmo, né? Eu sou um trabalhador informal que acabei perdendo espaço devido à pandemia, e mesmo assim, de forma reprimida, vamos continuando lutando pela nossa sobrevivência, né? Em busca do pão, né? Então, nós estamos
na ocupação aqui na Vila São Francisco, em Mogi das Cruzes, com cerca de 50 famílias já morando no local e cerca de 250 famílias que estão ainda em fase de terminando as suas construções para poder também, né, ocupar essas moradias. Sabemos que é só mesmo com a nossa organização para lutar, garante a conquista, né, dos direitos, né? E dessa forma nós convidamos todos os trabalhadores, companheiros, todos os movimentos para se unirem, né, conosco nesta luta, a contribuir, né, com aquilo que tiverem condições, principalmente alimento, irmãos. A fome não espera, a fome, o pessoal que está com fome tem pressa de se alimentar e o governo, nós sabemos que ele não assiste em nada, ele não assiste em nada. Então, até mesmo auxílio que já era uma mixaria, já era uma miséria, vamos dizer assim, ele ainda acabou reduzindo, né? E muitos que, inclusive eu, tive o meu auxílio cortado. Então, a gente está nessa luta aqui por moradia e pedimos a contribuição, né, de todos que puderem contribuir conosco nessa luta aí, com alimento, com roupas, materiais, construção, até mesmo com alguma quantia e qualquer valor financeiro também. Tudo isso será revertido em doação, de certa forma, e vamos fazer com que essas doações cheguem, né, às famílias da nossa ocupação. Então, seguindo nessa luta, nós unimos também com a moradia digna para todos, fora Bolsonaro e Mourão, auxílio emergencial para todos, vacina para todos, principalmente para as crianças. Legal, maravilha, maravilha. Obrigado, viu, companheiro? A gente vai dar seguimento aqui à nossa live e antes de passar aqui para o próximo orador, dizer que nós tivemos uma vitória importante no STF, né? O STF reconhece o direito dos professores e derruba a decisão que obrigava os professores, os profissionais da educação, a ter aula presencial no Rio Grande do Norte. Então, é mais uma vitória dos professores, mais uma vitória da educação. Eu acho que a vacinação aqui em São Paulo de professores, a vacinação de condutores é uma vitória aí do movimento sindical. Então, eu quero agora passar a palavra para o companheiro Walterson Mengali, que ele é representando a Frente Brasil Popular aqui do Alto Tietê. Para quem não conhece, a Frente Brasil Popular é uma organização onde que nós temos partidos políticos, movimentos sociais, movimentos populares, movimento estudantil, são mais de 65 entidades que congregam aí dentro da Frente Brasil Popular, e o Walterson vai falar aí representando a Frente Brasil Popular do Alto Tietê. 3 minutos, Walterson. Boa noite, companheiros, companheiras. Quero saudar aqui nosso companheiro Douglas Iso, né, que é coordenador da Frente Brasil Popular Estadual, também presidente da CUT, né, e conselheiro da PUESP. E parabenizar, Douglas, pela luta, né, que você vem fazendo desde do golpe, né, na defesa da classe trabalhadora. Isso tem sido fundamental para a gente poder, né, combater esse conservadorismo que vem crescendo. Quero cumprimentar a nossa companheira a vereadora Inês, que também está coordenando aqui a atividade, e, em nome dela, cumprimentar todas as mulheres, né, e companheiros aqui da nossa sala. Acho que é importante, Douglas, falar da Frente Brasil Popular nesse momento, né, que é um momento de luta no meio de uma pandemia que, né, mostra o desafio que a esquerda brasileira tem. Eu tenho conversado muito, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, com a nossa companheirada, e falando a importância da união da esquerda, né? Desde que o STF reconheceu, né, que nós tínhamos um juiz ladrão, né, parcial, que meteu a mão na eleição, né, e dá os direitos políticos para o companheiro Lula,
né, isso mostra, né, que essa direita raivosa é capaz de tudo, e nós não podemos se enganar, né? Então, nós temos muita luta pela frente. Nós precisamos, né, combater e lutar contra o teto de gastos da PEC 95, nós precisamos fazer esse fortalecimento do SUS, precisamos cobrar o auxílio emergencial, né, de R$600, isso é de extrema importância. E aí, companheirada, a união da esquerda é fundamental para a gente fazer esse enfrentamento. E também eu quero convidar todos os nossos companheiros do Alto Tietê para participar dessa grande carreata que vai acontecer agora, dia 1º, né? Ali, nós aqui de Suzano, vamos estar se encontrando ao lado do Parque Max Ferpe, momento importantíssimo, né? Repetindo uma carreata, Douglas, que nós tivemos no dia 20 do Fora Bolsonaro, que foi a maior carreata que o Alto Tietê já teve, e a gente vai ter que repetir novamente. Então, quero pedir o empenho dos companheiros, né, para a gente mobilizar, respeitando, né, todas as regras sanitárias, né, o isolamento, para a gente, né, também cuidar da nossa companheirada e falar que é um momento de solidariedade, é um momento de solidariedade de classe, né, da gente ajudar os companheiros, mas não deixar de esquecer que isso é um papel do Estado, o Estado que deveria estar salvando essas vidas. E esse governo genocida, fascista, desde o início, vem tratando, né, a pandemia como uma gripezinha. E aqui eu quero, né, me solidarizar a todas as famílias que perderam um ente querido nessa pandemia, né, a todos que perderam companheiros, que nem nós perdemos professores, funcionários públicos. E está lá, no Senado, né, a reforma administrativa, que nós temos que combater veementemente essa reforma, né, que tira direito dos trabalhadores e precariza o serviço público que atende a nossa população. Então, companheirada, uma luta, vamos para cima, cobrar esse governo e não vamos deixar que esse retrocesso aconteça, Douglas. E é pela CUT, é pelos sindicatos, é pelo PT, pelo PSOL, PSTU e todos os companheiros que estão nessa luta. O pessoal do PCdoB, é muito importante a união da esquerda para a gente poder fazer esse enfrentamento. Então, forte abraço, companheirada. Dia 1º, vamos para a rua e vamos gritar bem forte. Fora Bolsonaro, seu genocida. É isso aí, Walterson. Muito boas palavras. Eu acho que é de frentes assim que nós precisamos fazer essa virada, né? Que o Brasil está precisando fazer essa virada, e nós temos certeza que a frente de esquerda, democrática, progressista, ela vai fazer aquilo que o Brasil precisa, dar esse cavalo de pau e retomar as lutas. Agora, nós vamos chamar o representante que vai falar em nome da Frente Povo Sem Medo, que é uma frente que surgiu aí há mais de 4 anos, é uma frente nova, que surgiu na luta contra a retirada de direitos, esteve bastante envolvida aí na luta contra o golpe de 2016, aquele golpe parlamentar, retirando aí, né, a presidenta Dilma, eleita, democraticamente eleita, e tem aí, né, a presença muito forte do movimento social do MTST, dos trabalhadores sem teto, e também tem aí como a sua principal liderança o Guilherme Boulos, né, que vem se despontando aí como um líder, aí, com outra voz, uma alternativa aí para o nosso país. E quem vai falar em nome da Frente do Povo Sem Medo é um guerreiro também, que é o professor Fábio Torres, de Suzano, do pessoal de Suzano, que também faz parte aí do movimento Resistência, que é um movimento aguerrido de luta. Então, aí, fala, Fábio. Boa noite a todas, todos e todes. Sou o Fábio Torres, represento aqui a Frente Povo Sem Medo do Alto Tietê, sou também presidente do PSOL da cidade de Suzano. Primeiro, eu quero falar que a Frente Povo Sem Medo, ela soube se posicionar, né, durante o golpe, não titubeou, teve lado, e isso é muito importante, né? Se colar junto com a classe trabalhadora, e a Frente Povo Sem Medo conseguiu. Parabenizar aqui, né, a todas as companheiras e companheiros que construíram esse ato unificado em São Paulo, aí como Estado conseguiu construir um ato classista, isso é importante, porque nós entendemos que a luta de classes você tem que ter lado, então não tem como você construir nada junto com os representantes do grande capital, com João Dória e com outros, né? Então aqui é importante marcar isso. Em São Paulo nós conseguimos construir essa unidade da classe trabalhadora. E hoje, um dia que 400 mil pessoas
morre, né? Hoje nós temos essa triste marca. E, mais do que nunca, a esquerda precisa apresentar um programa para a classe trabalhadora que mostre uma saída nas ruas e nas lutas. É importante, nesse ato aqui do 1º de maio, termos representantes que estão em greve, né, como os companheiros de Itaquá, de Poá, né, os servidores públicos de Poá, professores da rede municipal de São Paulo, né, que estão em greve aí, como já foi dito, há mais de 60 dias, e também os professores do Estado, que fizeram uma grande luta recentemente, né, e tiveram que enfrentar o Dória e o Cieli. É importante também parabenizar os companheiros do Ocupa Mogi por estarem aqui, porque isso que nós queremos construir é um ato classista junto com a classe, com os lutadores. Nós não podemos vender a ilusão para as pessoas que as eleições vão mudar as vidas. O que muda a vida é a luta. E aqui está reunido nesse dia, né, do dia 29 de abril, para construir um 1º de maio, que vai ser sábado, numa grande carreata, com aqueles que querem mudar, né, a realidade, apresentando para a saída, para a classe trabalhadora, uma saída real, uma saída que vem das lutas. Então, com essas palavras aqui, eu encerro a minha fala e digo, faço um convite para que nós construamos juntos o 1º de maio aqui de Suzano. Nós marcamos aí, já estamos repetindo isso, no Max Pfeffer, né, às 10 horas, que nós vamos encaminhar para Mogi das Cruzes. Vamos fazer a diferença. É importante dizer que no Alto Tietê nós não temos nenhum representante dos prefeitos, né, que estão do lado da classe trabalhadora, mas nós temos guerreiros aqui, vereadores, como a Inês e os demais companheiros aí do PT, que estão apresentando dentro das câmaras uma luta, né? Então, isso é importante dizer, porque eu estou aqui de Suzano falando, nós temos aqui o Rodrigo Axuxi, que não é um aliado da classe trabalhadora, que não apresenta projetos para a classe trabalhadora, que se coloca contra e persegue companheiros aqui também dos movimentos sociais. Então, toda a força aí para os companheiros que lutam e que nenhuma perseguição aos movimentos sociais nós vamos aceitar. É isso aí, Fábio, obrigada aí pelas palavras. Aproveitar aí o momento, né, para chamar aí a todas e todos a participarem, a engrossarem aí da frente do Povo Sem Medo aqui no Alto Tietê, que a gente está estruturando e nós queremos aí ganhar força. Agora a gente vai chamar, para fazer uso da palavra nesse live do 1º de maio, o representante pelo Fórum pelos Direitos e Liberdades Democráticas, que é o Cavuco, que é professor, que é de Suzano, para ele vir aí dar a sua saudação e nesse fortalecimento desse 1º de maio unificado, para a gente aí garantir aí os direitos e derrotar aí esse presidente genocida fora Bolsonaro. Cavuco, com a palavra. Boa noite a todos, todas e todes. Quero saudar a iniciativa da Frente Povo Sem Medo e também a Frente Brasil Popular. Eu sou Marcos Cavuco, sou coordenador da subsede da POSP em Suzano e sou conselheiro estadual da POSP. Sou da Conspiração Socialista, que faz parte do Fórum de Entidades. Eu quero dizer para vocês, companheiros, que nós, historicamente, todo 1º de maio, a gente convoca os trabalhadores para festas, a comemoração do 1º de maio. E eu, como militante, há anos nessa luta, eu quero, com muita tristeza, dizer que o 1º de maio, esse ano, ele tem que ser realmente de luta da classe trabalhadora, mas que é um 1º de maio muito triste, porque nós não temos nada para comemorar no 1º de maio. Nós estamos num retrocesso de 50 anos, companheiro. Tudo aquilo que nós construímos na luta, com muita luta, sangue, suor e lágrimas, esse governo genocida, malandro, misógino, preconceituoso, racista, homofóbico, está destruindo tudo aquilo que nós construímos com muita luta.
E eu quero deixar claro aqui que a luta do povo, ela é muito importante. Por isso tem que chamar o povo para esses atos, para nós construirmos e derrubar esse governo fascista, misógino. Porque tem que deixar claro que nós não temos um governo, nós temos uma quadrilha. E essa quadrilha começa dentro da casa do presidente. A família do Bolsonaro, ele ensinou os filhos dele a ser corrupto. Na história, nós nunca vimos falar que um cara ficasse tão rico vendendo chocolate. E hoje, companheiros, hoje será um grande dia para a necropolítica do Jair Bolsonaro. É mais um dia que ele vai para a rede de televisão falar dos CPFs cancelados. Nós estamos com 400 mil brasileiros mortos. 14 milhões e 542 infectados. Essa é a situação do país. E eu estou muito ansioso, porque eu estou desde março de 2020 dentro de casa, porque eu fiz um tratamento rígido desde 2010. Vocês não sabem a minha ansiedade, a vontade de estar na rua, mas eu não posso. Tomei a primeira dose da vacina ontem e vou ter que esperar no dia 25 tomar a segunda para voltar para a rua, porque nós temos que estar na luta, construir uma sociedade mais justa e igualitária, porque esse governo é um governo fascista, corrupto, e que nós temos que tirá-lo. Agora, companheiro, nós não podemos esperar 2020. Nós temos que ter claro que essa CPI tem que botar esse cara para correr. Não só para correr, colocar na cadeia todos esses milicianos e todos essa família inteira na cadeia, que é um absurdo um país ser administrado por uma família corrupta, claramente corrupta. É isso que eu tenho para deixar para todos, e que esse 1º de maio, realmente, companheiro, tem que ser de luta. Muito obrigado. Legal, Cavuco. Eu, antes de passar para o próximo orador aqui, que é o Renato Caroba, eu quero compartilhar com vocês 2 informações importantes. A primeira é o seguinte: o Bolsonaro tenta afrontar Edinho Silva com envio de alimentos para Araraquara e toma uma invertida nas redes sociais. Quer dizer, a cidade onde o prefeito teve a coragem, a ousadia de implementar o isolamento social, o lockdown, conseguiu baixar o número de contaminações e mortes. Ao invés dele saudar uma iniciativa como essa, ele tenta fazer um afronte e foi rechaçado nas redes sociais. E uma excelente vitória nossa da educação, dos movimentos de educação, né? A vitória da educação, o PL 5595 da volta às aulas presencial é retirado da pauta do Senado, né? Eu acho que é uma luta que nós estamos fazendo e que mostra aí a força do movimento, daqueles que defendem a coerência, né? Porque não dá para colocar alunos, estudantes e profissionais da educação na escola no momento que morrem 3.000, 4.000 pessoas por dia no Brasil. Então, dito isso, eu quero passar aqui o Renato Caroba. Ele é o coordenador da macro do PT. O PT ele se organiza em macro, região, e o Caroba ele é coordenador da macro que com muito orgulho eu coordenei aí de 2010 a 2014. Caroba, e o Caroba que foi ex-vereador, candidato nosso a prefeito lá em Arujá. Caroba, a palavra está contigo. Bom, boa noite, Douglas, boa noite, companheiros e companheiras. Todos os movimentos populares estão aqui, os partidos políticos, enfim, todas as lideranças aqui participando desta atividade, esta live
para a gente aqui discutir, na verdade, mobilizar para o grande dia, o dia importantíssimo, que é o dia 1º de maio, neste sábado. Eu estou aqui, Douglas, e os demais, como podem ver, estou aqui no carro, mas eu fiz questão de entrar para dar uma saudação e convocar os companheiros do PT, os diretórios municipais, os 11 diretórios do Alto Tietê, para que a gente possa participar e botar peso neste ato 1º de maio, porque, como bem disse o companheiro que me antecedeu, é um dia de luta, é um dia de muita luta, sempre foi um dia de muita luta em defesa dos trabalhadores, mas, mais do que nunca, esse momento é um momento primordial e necessário a gente intensificar essa luta, porque não é possível nós permanecermos ou ter que aturar esse governo genocida, miliciano e corrupto que temos no país. E, infelizmente, Douglas e demais companheiros, nós sabemos que esse presidente nunca nos enganou, esse genocida nunca nos enganou. E, aliás, ele é um governo mentiroso, mas que, em um determinado momento, ele disse a verdade, Douglas. Ele disse a verdade quando ele foi nos Estados Unidos, ele disse que a primeira ação era desconstruir. Então, ele está cumprindo com aquilo que ele falou, que era desconstruir aquilo que foi construído com muita luta pelos diversos movimentos, pelas diversas atividades e lutas que fizemos em prol dos direitos, em prol da liberdade, enfim. Então, é mais do que um ato, o de 1º de maio. É uma luta, é um ato de resistência em que todos nós devemos estar com pensamento em fazer essa disputa, porque é uma disputa que para defender vidas, é uma disputa para defender a saúde, é a disputa para defender o serviço público, que sempre foi atacado neste governo, e não só em São Paulo, mas agora nesse governo muito mais forte, e principalmente agora com essa proposta de emenda constitucional chamada reforma administrativa, que nada mais é que acabar com o serviço público e permitir o enfraquecimento do Estado quando você não dá a liberdade aos servidores e, principalmente, a tranquilidade para os servidores fazer aquilo que é das suas atribuições e não ficar com medo de atuar firmemente em prol da defesa do serviço, em prol do serviço público. Então, esse 1º de maio precisa ser um ato de resistência, todas as nossas cidades aqui do Alto Tietê, os 11 municípios, para que a gente possa mostrar para a sociedade, para a população em geral, que a gente tem que sim fazer uma resistência, fazer uma luta para enfrentar esse desmando desse governo genocida e miliciano, como disse no início. Então, eu queria aqui, em nome do PT, do Alto Tietê, de todos os diretórios, convocar os companheiros, as companheiras, agradecer aqui a oportunidade de dizer que nós estamos juntos nessa luta, porque onde tem uma luta do trabalhador, o povo tem que estar presente, o PT está presente, e não tenho dúvida que todos os movimentos sociais aqui representados e os demais, porque é importante a gente defender a classe trabalhadora, é importante defender os interesses do povo, que é quem constrói esse país. Então, companheiros e companheiras, uma satisfação poder falar com vocês, desculpe aqui o improviso, mas nós estamos firmes, forte na luta, na defesa do povo trabalhador e na resistência com esse governo genocida. Abraço a todos e boa atividade para nós, até sábado. Isso aí, o Renato Caroba, acho que falou dentro do tempo, dos 3 minutos, até colocar aí para os demais companheiros e companheiras que vão falar, para a gente procurar respeitar o tempo. O Caroba foi certinho, tá? Parabéns para ele. Então, o próximo que nós vamos aí a chamar é o Jorge, um companheiro daqui de Mogi das Cruzes, né, que vai falar em nome do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, faz parte, né, do diretório do PSOL, também é professor, né, professor aposentado, faz parte da diretoria estadual da POSP, esse grande sindicato que está nas lutas aí na defesa de uma educação de qualidade para todos. Então, Jorge, 3 minutos, né, vamos procurar cumprir para a gente não estender muito. Então, Jorge, com a palavra. Abre o microfone, abre o microfone. Legal. Então, boa noite, companheiras e companheiros. Boa noite, meu grande amigo e lutador conjuntamente, o Douglas, né, também, que atuamos junto na POSP. Boa noite aí a vereadora Inês Paz de Mogi das Cruzes. Cumprimento a todos. Nessa data que estamos fazendo essa live para comemorar o 1º de maio,
é preciso relembrar algumas questões. O mundo está mudando. O chefe do Bolsonaro foi derrotado nos Estados Unidos, certo? Nas eleições passadas, quando foi derrotado o Donald Trump, tá certo? E sem fazer nenhum elogio, né, ao John Dive, que não merece muito elogio, mas a derrota, né, do Trump nos Estados Unidos é muito importante porque retira, né, do Bolsonaro esse apoio mais geral, certo? O nosso próximo passo agora é derrotar Bolsonaro, certo? E o nosso país vive uma crise, né, 3 crises fundamentais. É uma crise pandêmica, que a cada dia bate recorde de novos mortes. Todo mundo já falou de 400 mil brasileiros e brasileiras que foram, assim, perderam a vida por uma política, certo, do Bolsonaro, que o objetivo dele é, de fato, acabar com o povo brasileiro, tá certo? É um genocida que quer fazer uma limpeza étnica no país. Vivemos também uma crise econômica que vem solapando todos os direitos dos trabalhadores, o custo de vida nas alturas, o preço do gás, o preço do arroz, o preço do combustível. Ninguém aguenta mais essa situação. E vivemos uma crise, né, aí do meio da questão dos meios agora me falhou aqui, né, uma crise do meio ambiental, desculpa aí, entendeu? Que o capitalismo vem destruindo assim o planeta, certo? Então nós precisamos nos unir para defender os nossos direitos. Aqui no Brasil, né, a CPI que rola no Senado é um dado muito importante, porque pela primeira vez, né, o Bolsonaro perde bases sociais. É verdade que está um pouco na mão do Centrão, mas para a derrotar o Bolsonaro é preciso somar força nesse sentido, certo? Então, nesse 1º de maio, né, que nós vamos comemorar no sábado, com uma grande carreata aqui no Alto Tietê, né, quero convocar todos o pessoal, né, dessa região, principalmente, que eu estou falando em nome do diretório do pessoal de Mogi das Cruzes, para que os mogianos se concentrem, né, no sábado, a partir das 10 horas, na Avenida Cívica, para fazermos uma grande passeata. Para encerrar, quero chamar a atenção da luta que se desenvolve aqui em Mogi das Cruzes, certo? Em que o prefeito, né, fez, através do seu secretário da Saúde, um processo de fura-fila da vacina, certo? A vacina tão difícil para chegar nos trabalhadores, e um conjunto de pessoas foram vacinadas na frente dos outros. Então, os 2 vereadores que lutam lá, né, o vereador Eduígues e a vereadora Inês, estão com o processo de criar uma CPI, né, da cidade, que a gente chama de SEI, né, Comissão Especial de Investigação. Faltam 2 assinaturas para que isso saia. Quero deixar claro que todo mundo deve pressionar os seus vereadores. Então, encerro esta fala aqui, certo? Nesse momento importante, que estamos comemorando o 1º de maio, certo? Quero dizer um viva aos trabalhadores, viva a classe, né, dos que lutam, viva o socialismo por um mundo melhor e fora Bolsonaro. Vamos para a vitória, vamos para a carreata. Um abraço a todos, muito obrigado. Legal, Jorge. Quanto tempo, Jorge? O Jorge foi diretor da POSP, junto comigo a gente dividia a mesma secretaria, a mesma sala, a mesma assessoria ali. Um abraço, viu, meu companheiro? Eu ainda vou falar Jorge Paz. O Rodrigo Assis, ele está na sala, então o próximo a falar aqui, companheiro Rodrigo Assis, meu companheiro do PCdoB, grande companheiro de luta, que também vai dar a sua saudação aqui para quem está nos acompanhando. E quem está nos acompanhando, curta, compartilhe, convide os amigos aí, tem muita gente. Eu estou recebendo um recado de várias regiões do estado, o povo acompanhando a gente. Está bem bacana essa live. Rodrigo Assis. Boa noite a todos, a todas e todes. Eu sou o professor Rodrigo Assis, para quem não me conhece, do PCdoB de Suzano. Eu dou aula na Prefeitura de São Paulo e no Estado de São Paulo. Na Prefeitura, nós estamos em greve desde fevereiro. Nós vamos chegar aí praticamente a 90 dias de greve. Greve pela vida, uma greve sanitária, uma greve cuja pauta é aquele direito primordial nosso, que é o direito à nossa existência.
E nós estamos chegando aí, como foi muito bem falado, a 400 mil mortes no Brasil. Para nós termos ideia do que isso, a Síria, que é um país que está em guerra, faz 10 anos que eles estão em guerra, e eles estão e lá tem praticamente o mesmo número de mortos. Então, que um país numa guerra sangrenta levou 10 anos para atingir em termos de patamar de morte, nós, em praticamente aí, um pouco mais de um ano, estamos atingindo com esse governo, que é um governo que tem um projeto de morte, um projeto de destruição, um governo que comete crimes contra a humanidade, e diante deste cenário não tem como nós não nos unirmos e irmos para a rua, de acordo com os protocolos, né, participando dessa carreata, e nós precisamos não apenas derrubar esse governo e seus apoiadores, como nós precisamos colocar Bolsonaro na cadeia. Ele é um criminoso, comete crime contra a humanidade, porque essas 400 mil mortes, essas 400 mil vidas não precisariam ser perdidas se ele tivesse tomado as medidas as quais a ciência preconiza. Então, esse 1º de maio é um 1º de maio muito importante, que não é necessariamente, né, aquele 1º de maio tradicional em que nós buscamos principalmente reconhecimento profissional. É um 1º de maio que vai lutar por aquilo que é o primordial, que é a nossa vida, o direito à vacina. Então, vamos lá, companheirada, todos nessa carreata, e vamos, sim, enfrentar e derrubar esse governo genocida. Muito obrigado a todos e até a vitória, companheirada. É isso aí, Rodrigo, né? Saudade de ver, a gente faz tempo que não vê as pessoas, às vezes nem na telinha. Então, realmente, é necessário a gente fazer toda essa movimentação para a gente não só derrubar o Bolsonaro, mas realmente mandá-lo para a cadeia, né? E agora nós vamos dando a continuidade aí dos partidos progressistas que estão na luta, nessa unidade aí de construção de um 1º de maio, realmente, de fato, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós vamos chamar a Lohane, que é aqui de Mogi das Cruzes, ela trabalha em Poá, e ela é representante do PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, para ela vir dar aí o seu recado. Lohane, 3 minutinhos para você fazer sua fala. Ok. Olá, boa noite. Quero saudar todos os companheiros. Eu sou a Lohane, como a Ney já colocou. Sou do PSTU aqui do Extremo Leste. E quero saudar esse ato do 1º de maio, que é um dia importantíssimo para a luta dos trabalhadores, né? Nós vivemos um ataque brutal aos trabalhadores, como os companheiros já colocaram. Nós chegamos à triste marca de 400 mil mortos, né? E esse número, né, tão expressivo que as pessoas colocam e falam, não são só números, né? São as mães de alguém, são os pais de alguém, são filhos, né? E são pessoas que são diretamente ligadas ao governo genocida do Bolsonaro. Elas são responsabilidade direta de uma necropolítica feita pelo governo que não atende em nada aos trabalhadores, né? E querem que nós, né, os trabalhadores, paguemos a conta dessa crise, porque junto com a pandemia vem também a crise econômica que devasta os trabalhadores, joga diversos trabalhadores no desemprego, né? Então, nós vemos os ataques diretos à classe trabalhadora. Então, nós vemos um ataque não só do governo federal, mas vemos também nas prefeituras, como a prefeitura de Poá, atacando diretamente os servidores, tirando o vale alimentação, a prefeitura de Suzano, né, que mesmo com o salário congelado, os trabalhadores da prefeitura de Suzano sofreram um aumento, né, com um aumento do desconto da Previdência, né, que isso impacta direto no salário dos servidores. Então, isso só mostra que nós precisamos nos organizar quanto classe.
unificar a nossa luta e seguir lutando, seja por moradia, como faz a galera da ocupação aqui de Mogi, seja como os trabalhadores da Prefeitura de Suzano, que se organizaram, fizeram um ato, estão lutando contra os ataques diretos. Então, eu faço um convite, né, aos movimentos que estão aqui, para a gente se somar nessa luta, organizar uma greve geral, e nós precisamos exigir um lockdown, realmente um emprego de garantia de renda, um auxílio emergencial que chegue, né, a todas essas famílias. Precisamos exigir a vacinação para todos, né, continuar lutando pela quebra das patentes. O Brasil é um dos países referências que luta pela quebra da patente, é importante nós reivindicarmos essa luta também, e exigir que os ricos paguem pela crise, né? Então, para isso, é necessário a gente colocar na ordem do dia a necessidade de botar para fora Bolsonaro e Mourão. Então, quero chamar os companheiros a se somar nessa luta. Essa é a saudação do PSTU a todos os trabalhadores daqui da nossa live hoje. O Douglas, o companheiro vereador Genilson pediu para poder fazer a fala no próximo bloco, que ele precisa sair. Então, o próximo bloco são os vereadores e ele precisa sair. Gostaria de saber se ele pode fazer a próxima fala. Eu vou consultar aqui a companheira Inês Paz, que é a próxima a falar. Tem problema, Inês, a gente fazer uma inversão de ordem? Não, tudo bem. Tudo bem. Eu quero agradecer aqui a compreensão da companheira Inês e chamar o nosso companheiro Genilson Moto, do PT de Arujá, companheiro de luta, vereador do Partido dos Trabalhadores. Obrigado por ter comparecido, Genilson. A palavra está contigo. Douglas, muito boa noite a todos, boa noite, companheiros. Boa noite aí, Walterson. Obrigado aí, pela compreensão. Quero parabenizar todos vocês, estão preocupados aí pelo bem comum do nosso país, na verdade, não é? E dizer que o Bolsonaro ele provou o seu melhor, mas ele provou o seu melhor, o pior de todos, na verdade, né? Provou que não tem capacidade de ser um governo, provou que não tem capacidade de tomar conta de um país. Por isso, meus amigos, fora Bolsonaro, estou com vocês nessa luta, tá? PT de Arujá, junto com o ex-vereador Renato Caroba falou, aqui todos nós vamos estar junto com vocês, vamos para cima, tá? Quero agradecer a todos vocês, conto sempre com esse vereador aqui. Forte abraço a todos e estamos juntos nessa luta, viu? Fora Bolsonaro. Obrigado, Genilson. A gente se vê no dia 1º, na carreata. Arujá vai se encontrar com Itaquá aqui, vamos encontrar com Poá e chegar grande lá em Suzano e chegar muito maior lá em Mogi das Cruzes. Eu quero agora... Douglas, questão de ordem, por gentileza. Cavuco. Oi. Douglas, eu tenho que sair, que eu vou para uma outra reunião. Quero agradecer, obrigado a todos aí, e a luta continua. Legal, Cavuco. Boa atividade para você. Obrigado. Então, vou passar aqui para minha companheira Inês Paz, vereadora aqui da cidade de Mogi das Cruzes, que tem representado bem aí a classe trabalhadora na Câmara Municipal, junto com o companheiro de Luiz, que fala depois. Inês, a palavra está contigo. Boa noite a Douglas, né, também companheiro de luta da POS, como professor. Aí, boa noite ao vereador Iduígues e a todos os vereadores que estão presentes. E também cumprimentar aí todos os movimentos sociais que estão representados. Quer dizer, esse momento é um momento histórico. Acho que o Brasil está vivenciando aí momentos históricos. De um lado, uma tristeza grande de ter aí esse número infinito de mortes que não para mais de morrer por questão de um desgoverno, né? Uma política deliberada desse presidente genocida que não quis fazer, que ridicularizou toda essa pandemia, porque ele tinha bem claro, na minha avaliação,
que era acabar com a pobreza, acabando com os pobres. Então, por isso, não fez nenhuma política nacional de vacinação e a gente está vendo aí as consequências. É claro que essa política nacional ela tem interferência direto nos estados e também direto nos municípios, e aí os municípios acabam sofrendo as consequências também por não ter a vacina suficiente para imunizar aí toda a população. Então, nesse dia que vamos comemorar do 1º de maio, é um 1º de maio que no sentido da resistência para a gente não permitir mais que os nossos direitos sejam destruídos, sejam retirados, porque todos os nossos direitos que nós temos, trabalhadoras têm, é fruto de uma luta que nós fizemos, e agora está sendo destruído a cada dia mais retirado. Veja a política do governo Dória, né, de sucatear os serviços públicos, de não fazer investimento na educação, de retirar o plano, né, da CDHU, né, como o Douglas colocou, a questão da Minha Casa Minha Vida sendo esvaziado, e enquanto a maioria da população não tem moradia, e aí é por isso que está aí cada dia mais acontecendo aí as ocupações. Então, é fundamental nós, trabalhadores, nós, mulheres negras, os LGBTQIA+, juventude, as pessoas com deficiência, todos esses segmentos, nós temos que estar unidos e unificados. E ver para 2022, a gente está preocupado nesse momento, não com a questão eleitoral, mas nós temos que estar preocupados na construção de um programa que a gente vai fazer de enfrentamento nas eleições de 2022, um programa que tenha aí a inversão de prioridades, as prioridades têm que ser olhado para a periferia, né, para a classe mais desguarnecida, mais vulneráveis. Então, esse é o objetivo, nesse momento, de todo o partido de esquerda, progressista e democrático. E nessa questão, nós precisamos construir aí uma frente ampla para defender aí, de fato, aí a renda emergencial para todos e todos os trabalhadores, para que a gente continue em isolamento, a vacina para todos, né, fazer a política do SUS e realmente fazer um investimento aí para que, de fato, essa CPI lá do Senado, ela vá em frente e dê resultado para que Bolsonaro vá para a cadeia. Esse é o nosso movimento. E, para fechar, aqui na cidade de Mogi das Cruzes, a gente está fazendo um embate aí com tanto o vereador Iduígues quanto a mim, nós estamos fazendo um embate para que, de fato, as irregularidades, se teve irregularidade no processo de vacinação, tem que ser apurado. Então, aí, por isso que a gente pede aí para toda a população de Mogi, de toda a região, que faça uma movimentação de cobrar os vereadores para que nós precisamos de mais 2 assinaturas. Então, viva o 1º de maio, viva a classe trabalhadora, viva o socialismo, e nós vamos resistir, porque a classe trabalhadora ela é resistente, ela é firme na sua ideologia. Então, morreram muitas pessoas, mas o nosso ideal de defender uma sociedade justa ainda está presente e nós vamos fazer valer. Todo mundo na carreata, no dia 1º, no sábado, aqui em Mogi das Cruzes, 10 horas na Avenida Cívica. Obrigada. Legal. Inês, se você me permite, eu vou responder algumas coisas que eu estou vendo aqui na live. O bom é que tem muito bolsominion que está assistindo a nossa live e que tem vários professores aqui, nós vamos ensinar para eles. Eles falaram que a esquerda só sabe criticar, né? Mas é só a gente comparar, né? Quando a esquerda foi governo, nós tivemos 15 milhões de pessoas que criamos 15 milhões de emprego com carteira assinada. Hoje, nós temos o maior desemprego da história do Brasil. Quando a esquerda, que ele está falando que só critica, era governo, salário mínimo, que era $80, passou a 300 dólares. Quando a esquerda, que ele fala que só critica, era governo, foi criado o Minha Casa Minha Vida, habitação popular, que o trabalhador ele paga uma taxa pequenininha a prestação. Hoje eles acabaram com o Minha Casa Minha Vida. Eu não vou falar mais, porque senão Walterson, continuar falando aqui para esse cidadão é muito humilhante para ele, né?
um país onde que nós temos 500 mil de pessoas morrendo por falta de governo, né? Falta de vacina, falta oxigênio, falta kit Covid, e o pior, né, Eduígues? Ele cometeu um crime, ele receitou cloroquina, que está acabando com o fígado do povo, e quando o povo chega no hospital, não consegue tomar remédio, morre. Mas vamos continuar nossa prosa. Eu vou passar aqui para o próximo orador, que é o nosso companheiro Eduígues Martins. Devemos ser da mesma família, viu, Eduígues? Eu sou o Douglas Martins Iso. Então, companheiro Eduígues, que também foi sindicalista, e quem foi sindicalista jamais deixará de ser sindicalista, do Sindicato do Papel. Seja bem-vindo, Eduígues. Boa noite, Douglas. Boa noite, companheiros e companheiras. Quero também cumprimentar a companheira Inês Paz, um grande lutadora aqui, colega de Câmara Municipal, companheira de Câmara Municipal. E essa tecnologia é super importante, né? A Covid nos trouxe muita dor, muito sofrimento, mas também nos trouxe essa tecnologia que você sente essa energia das várias cidades e que muitas vezes presencialmente a gente não conseguia juntar tanta gente, né? E está sendo transmitido pelas várias páginas, estamos atingindo centenas de pessoas. Então, quero saudar toda a companheirada aqui que se encontra, né? E também companheiros como o Cavuco. Militei com o Cavuco desde a década de 80, Netinho, Lúcio Ferreira de Mello, e o Mário de Aquino e outros companheiros mais. Saudar essa companheirada toda e dizer que a classe trabalhadora, a esquerda brasileira, o campo progressista continua unido para derrubarmos o Bolsonaro. Impeachment para o Bolsonaro. Genocida. Quero aqui deixar a minha solidariedade às famílias das 400 mil pessoas que já morreram vítimas de um desgoverno. Douglas falou muito bem. Um desgoverno que não comprou vacina na hora certa, que recomenda tratamentos que não têm base científica nenhuma, que negligencia leitos de UTI, oxigênio, enfim, tem que ser preso para pagar pelos crimes que cometeu contra a humanidade. Então, todos nós temos entendimento nesse sentido, e os partidos de esquerda que aqui estão, os movimentos, os sindicatos, os movimentos populares, a comunidade LGBT, as religiões, suma importância para fazermos esse debate na sociedade, que o Douglas acabou de fazer, que nós temos que fazer esse debate todos os dias, para mostrar a responsabilidade e o que esse genocida causou a todos nós. A Inês falou muito bem, falta vacinas, né? O Brasil negligenciou, não comprou vacinas, brigou com a China, brigou com a Índia, que são os produtores mundiais, falta vacina. Nós estamos aqui com a CPI, uma SEI, para apurar o destino das vacinas em Mogi, e aí faltam duas assinaturas. Então, toda a população que está nos acompanhando tem contato com algum parlamentar, algum vereador, questione por que ele não assina a SEI das vacinas. O tempo é curto, mas vou ser rápido. Quero dizer o seguinte, é necessário lutar sempre, mas em especial agora. Por quê? A fome se abate sobre a classe trabalhadora. Quem passa fome não é empresário, não é latifundiário, não é o agronegócio. Quem passa fome é a classe trabalhadora. Quem morre majoritariamente de Covid é a classe trabalhadora, que pega o trem lotado, que pega o ônibus lotado, que está tendo que ir para a rua, o da economia informal está tendo que ir para a rua vender a capinha de celular, vender a máscara, vender o pano de prato, vender o doce, que vai lá fora batalhar e está morrendo de Covid. Quem morre de Covid é a classe trabalhadora, majoritariamente. Quem passa fome é a classe trabalhadora. E agora tem o advento, que sempre existiu, mas aprofundou agora, das empresas reestruturarem. Dizem que para
sobreviver na Covid, tem que reduzir salário, tem que demitir, tem que criar dupla, tripla jornada. Para sairmos dessa situação, temos que nos unir, temos que eleger o Lula presidente, o Brasil voltar a ser um Brasil fraterno, um Brasil que cresça, que gere oportunidade para todos. E a carreata. Temos que mostrar nesse 1º de maio que a classe trabalhadora está mais unida do que nunca, que os partidos de esquerda estão mais unidos do que nunca, que o movimento sindical está mais unido do que nunca. Dá um grande exemplo com a carreata, que nós iremos nos reunir em Mogi a partir das 10 horas na Avenida Cívica. Vamos receber os demais companheiros e companheiras das demais cidades. Vamos balançar a cidade mostrando 1º de maio de luta, a classe trabalhadora está mais unida e forte. E eu quero, mais uma vez, parabenizar esse evento e conte conosco, conte com o nosso mandato. E com o Partido dos Trabalhadores. Um grande abraço. É isso aí, Duígues. Vamos lá batalhar pelas 2 assinaturas para a gente abrir aí a CEI lá em Mogi das Cruzes. A nossa luta não para, né? Diariamente. Agora nós vamos para o bloco das centrais sindicais, né? Que vai ter direito à palavra aí. Então, nós vamos chamar, começar nesse bloco aí, pela representante da Intersindical. E aí nós estamos chamando aí a companheira Natália, para fazer aí a fala aí de uma saudação de 3 minutos pela Intersindical. Natália? Olá, boa noite a todos que estão aqui nesse bate-papo super importante. Eu sou a Natália, moro aqui em Poá, sou servidora pública, vou falar aqui pela Intersindical. A importância que tem esse movimento, nós nos unirmos em prol de dizer chega, de um 1º de maio forte, onde iremos lutar contra os retrocessos. Aqui em Poá, nós sofremos uma grande derrota, né, que foi a retirada do Vale Alimentação, e nós temos que seguir juntos em luta, porque os governos, eles não têm dado respaldo para a categoria, não têm dado respaldo quanto a essa crise sanitária, onde muitas vidas perderam, já estamos chegando aí a 40 milhões de vidas. É muita coisa que nós estamos perdendo, é muito retrocesso, e nós precisamos estar em luta, unidos contra esse desgoverno, contra esse desmonte dos serviços públicos, contra esse genocida que está na presidência, contra essa negação de direitos, essa negação de estado de calamidade que nós nos encontramos. Nós não temos direitos a nada, a nada. O que nós temos aqui em Poá, aqui no Alto Tietê, nós não temos respaldo em nada aqui. Nós precisamos, companheiros e companheiras, estar juntos, unidos nesse 1º de maio. Vamos para essa carreata, marcar presença, e que seja um movimento forte, que seja um movimento expressivo, para balançar realmente aqui o Alto Tietê, para mostrar que nós não iremos aceitar todos esses retrocessos, toda essa corja que está aí retirando direitos, essa negação de saúde pública, essa falta de saúde pública para aqueles que necessitam, uma falta cesta básica para as pessoas carentes daqui de toda a região do Alto Tietê. Nós não podemos aceitar. E vamos lá para a luta nesse 1º de maio, e eu agradeço o espaço de fala. Muito obrigada, Inês. Muito obrigada, Douglas. É isso aí. Nós que É agradecemos. isso aí, Natália. Realmente a gente precisa estar firmes juntos para a gente conseguir conquistar aí, reconquistar aí o nosso lugar aí na sociedade, né? E a próxima pessoa, a próxima central sindical a falar é o Conlutas, né? E nós vamos ouvir aí pelo Edgar Passos, um professor que já trabalhou aqui em Mogi das Cruzes, já trabalhou como professor, agora ele está em Poá e também em São Paulo. Então, Edgar Passos, que vai falar aí pelo Conlutas. Edgar está na sala?
pelo jeito não deve estar na sala, né? Então, vamos continuar, o Douglas. Depois, se acaso ele entrar dentro do bloco, ele faz a fala ainda. Maravilha. Então, Inês, nós vamos chamar o companheiro Ian Lonchini, representando a CTB, Central dos Trabalhadores Brasileiros e das Brasileiras. Ian. O Ian está na sala, só que ele ainda não destravou o áudio dele. Ele está sem áudio, Douglas. Como é que a gente... Vamos, então, o Inês, vamos para o próximo orador. Então, o próximo orador, pela cronograma aqui, é o Douglas, né? Isso, que é o representante aí da Central Única dos Trabalhadores, né? Acho que é estadual, né? Acho que é presidente da Central Única dos Trabalhadores aí do Estado de São Paulo, né? Ele já é também do Partido dos Trabalhadores. Então, com a palavra aí, Douglas. Então, mais uma vez, boa noite aos companheiros, boa noite às companheiras, os companheiros que até agora continuaram conosco aqui nessa live. Eu quero, na minha fala inicial, saudar todos aqueles trabalhadores que estão em luta. Porque mesmo com a pandemia não tirou de cada um de nós a vontade e a luta e o compromisso que nós temos com os nossos associados, aqueles que nós representamos. É só a gente observar se não foi o movimento sindical que botou para fora as péssimas condições dos hospitais aí no início da pandemia, né? E aí eu quero fazer uma saudação especial aos trabalhadores da saúde, quero fazer uma saudação especial aos lutadores da saúde, ao Sindsaúde, filiado à CUT, fazer uma saudação muito especial ao Sindicep em São Paulo, que está construindo uma grande luta em defesa da educação. Simpeem, que também é filiado à nossa central, quero saudar aqui a luta dos trabalhadores de Poá. Estive pessoalmente nas atividades em Poá, levando a solidariedade da nossa central, levando a solidariedade dos sindicatos, da CUT e do movimento da região. Eu acho que 1º de maio, Inês e companheiros, eu acho que é o momento da gente falar sobre a importância do sindicato. Porque hoje, mais do que nunca, depois da reforma trabalhista, né, uma situação que coloca uma série de dificuldades na luta entre o capital e o trabalho, é fundamental os sindicatos. Eu acho que é importante a gente dizer que foi a luta do sindicato que garantiu a vacinação dos professores aqui no estado de São Paulo e depois no Brasil, foi a luta dos trabalhadores, porque ia ter greve a semana passada, que se garantiu aí a vacinação de companheiros do setor do transporte. Né? Foi a nossa luta, que eu estou aqui, está aberto, que nós conseguimos retirar da pauta o PL 5595, e o senador Rodrigo Pacheco está se empenhando para retirar, né, esse projeto de votação para que as aulas sejam presencial, que nesse momento é um crime. Eu acho que é importante uma coisa, Inês, que reforça a força e a importância do sindicato. Essa semana saiu a medida provisória 1045/21, que ela busca aí criar as condições para diminuir a jornada dos trabalhadores e dar a estabilidade para esses trabalhadores.
E o governo, na medida provisória, ele retira os sindicatos como interlocutor dos trabalhadores. Ele versa contra a Constituição Federal, que estabelece que quem faz negociação coletiva são os sindicatos. Ele joga para a negociação individual. Nessa medida provisória, ele joga a possibilidade aí de um banco de horas por 18 meses, né? Um banco de horas por 18 meses, e flexibilizando o direito dos trabalhadores. Eu fiz questão de citar essa medida provisória, que ela foi publicada essa semana, para dizer o seguinte: tanto na reforma trabalhista e agora no governo Bolsonaro, ele tem um inimigo. O inimigo do governo Bolsonaro, né, além das mulheres, além das minorias, são os sindicatos. Ele odeia sindicato, porque o nosso papel é defender o direito dos trabalhadores. Nós estamos num país onde as pessoas vivem de forma miserável, cresce a fome, cresce a desesperança, cresce o desemprego, que já são 14 milhões de desempregados, 32 milhões vivem na informalidade, e é preciso, num quadro como esse, de pandemia, de desgoverno, que não cuida da saúde do povo brasileiro, a gente ter unidade. E o que nós estamos fazendo aqui no Alto Tietê é mais um movimento histórico. Fizemos um movimento histórico de uma carreata envolvendo todos os municípios do Alto Tietê, agora no mês de março. E eu acho que nós estamos, com essa live, construindo um novo espaço de articulação daqueles, Inês, que pensam diferente daqueles que estão ali dizendo que nós só criticamos. Porque nós queremos que as pessoas vivam com dignidade. Nós queremos que as pessoas tenham um salário decente. Nós queremos que as pessoas tenham educação decente. Nós queremos que as pessoas tenham direito à habitação. Nós queremos que as pessoas vivam com dignidade. É essa a nossa diferença com quem prega o ódio, com quem estabelece a divisão e a luta dentro da própria família, com quem trabalha com a mentira, com a falta de verdade, com quem agride. Nós temos aqui uma diversidade, evangélicos, matriz africana, partidos diferentes, pensamentos diferentes, mas nós estamos caminhando, nós estamos todos aqui em defesa defesa dos trabalhadores, em defesa de uma sociedade justa, em defesa de uma vida digna, de salário, de carreira, de um Brasil diferente. E 2022 nós estaremos fazendo esse debate com a sociedade e nós vamos colocar limpo tudo aquilo que eles criaram. Inclusive, né, Kátia, a injustiça de condenar um cidadão sem prova, de um juiz ladrão, de um juiz que acabou com a indústria naval brasileira, de um juiz que acabou com a indústria de construção civil, que hoje está sendo dominada pelos chineses americanos. Nós vamos ter possibilidade, para quem está falando que a esquerda ela só critica, teremos a possibilidade, primeiro, de passar o país a limpo e, segundo, de debater quem tem projeto no Brasil para colocar os pobres dentro do orçamento e dar uma vida digna para o povo. Muito obrigado, companheiros. Bom, acho que nós já estamos chegando aí ao encerramento aí da nossa live. Acho que ela foi bastante importante, bastante produtiva, realmente demonstrou essa diversidade que está sendo construída, que a gente vem construindo, e vamos agora nos encontrar, né, não presencialmente, mas através da nossa carreata, no dia 1º, então que todas as cidades aí estejam presentes, com bastante carro, para a gente fazer aí o encerramento dessa carreata lá em Jundiapeba, um distrito aqui de Mogi das Cruzes, que é totalmente abandonado, onde a maioria da população vive totalmente excluída,
com todas as crises econômica, pandêmica e social. Então, até sábado, e a vitória aí para todos nós. Eles querem nos derrotar, mas nós não vamos ser derrotados, porque o nosso lema é a mudança, o nosso lema é a esperança. E viva a classe trabalhadora! Viva a classe trabalhadora! Fora Bolsonaro! Fora Viva a classe trabalhadora! Fora Bolsonaro! Povos de religião de matriz africana! Fora Bolsonaro! Fora genocida! Das trabalhadoras! Partido